vou chamar o nosso primeiro bloco, Automação Sem Estratégia é Retrabalho. Um bloco super especial com ela, Fernanda Lima, nossa gerente de marketing. Vem cá, Fê! Obrigada, Lu. Opa, o microfone tá indo? Boa, valeu, produção. Prazer estar aqui, galera. É uma alegria enorme a gente estar fazendo mais essa edição do Marketing Day, que é o maior evento de marketing digital. O Lu falou, a gente tem mais de 20 mil pessoas inscritas, convidados muito especiais aqui. Eu vou começar, como a Lu falou, a gente sempre faz a nossa autodescrição. Eu sou a Fernanda, eu sou gerente sênior de marketing aqui na RD, cuido da parte de geração de demanda. Eu sou uma mulher morena, de pele clara, cabelos castanhos escuros enormes. Minha cabeleireira até reclamou ontem disso, falou, tá na hora de cortar. Olhos castanhos escuros também. Tô com uma calça preta, uma blusa social de listras com alguns bordados. E tô aqui para começar, vou fazer uma breve introdução aqui, depois eu vou chamar o Thiago Latorre, convidado super especial, que vai contar um case quentíssimo aqui, coisas que vocês ainda não viram, então tem muito conteúdo inédito hoje aqui no Marketing Day. E eu vou falar antes, né? A gente do marketing, a gente é meio maluco, né? A gente sai fazendo as coisas acelerado. Aí, sai todo mundo correndo, Claude, todo mundo correndo para um lado para o outro. Mas antes da gente pensar automação, abrir aqui, mostrar exemplos, eu acho que é super importante a gente pensar a infraestrutura do negócio. Como que a gente monta isso, como que a gente faz isso funcionar da melhor maneira possível. Porque eu acho que todo mundo aqui já teve a péssima experiência de montar uma automação e depois ter que refazer tudo do zero, né? Acho que, né, várias cabecinhas assim, pessoal do chat, comenta, tenho certeza que todo mundo já passou por esse momento desagradável. Então, acho que o motivo é muito simples. Como tudo na vida, o que a gente não organiza bem, o que a gente não planeja bem, alto risco da gente ter que revisar, ter que voltar, ter que fazer alguma coisa do zero, né? Então, eu queria dar esse passinho atrás, antes da gente falar, mostrar exemplos, cases e muita coisa legal aqui. Eu acho que a gente precisa dar uma organizada na casa, tá? Eu vou trazer como contexto inicial aqui, acho que muita gente também, galera do chat participa. Não sei se vocês conhecem os Panoramas RD Station, que é a maior pesquisa de marketing e vendas hoje no mercado. É uma pesquisa anual que a RD roda já há quase 5 anos. A gente está fazendo os últimos retoques da edição desse ano. A gente vai lançar a edição nas próximas semanas, mas eu já trouxe alguns spoilers aqui, porque eu quero pegar 3 pontos principais aqui do que são as principais dores que saiu na pesquisa de panoramas 2026, quais são as principais dores do profissional de marketing, né, olhando para a automação, principal dores aqui que a gente poderia resolver. Produção, coloca na tela para mim, por favor. Quando a gente fez essa pesquisa, a gente conseguiu conectar com esses 3 principais pontos aqui, né? Dores do marketing: aumentar a conversão ou engajamento de leads, qualificar contatos e gerar demanda para vendas, e automatizar processo e escalar a operação. Isso aqui saiu top 3 para as mais de quase 2.000 empresas que a gente trouxe na pesquisa de panoramas, né? Então, inclusive, falando em panoramas, quem já quiser acessar em primeira mão, produção, coloca o linkzinho aí no chat, depois o time aqui, todo mundo que está presencial vai receber, para já se inscrever para receber em primeira mão panoramas, tá? Então, olha que interessante, a gente tem 3 questões e elas não são muito diferentes ano após ano, tá, gente? A gente marqueteira, a gente fica ali, ó, focado na mesma dor. Mas são 3 pontos que a gente consegue resolver muito bem com a automação. Então, esse que é o legal aqui, a gente vai passar por muitas dessas coisas hoje, trazendo exemplos, trazendo coisas legais aqui para a gente pensar junto em caminhos, né? Mas eu quero deixar muito claro assim, o que a gente está falando de automação? Porque a gente tem uma série de ferramentas, a gente já tem uma série de estratégias que a gente conseguiria facilmente resolver esses pontos. Só que a gente está agora numa outra era do marketing. A gente tem falado assim, a automação hoje ela precisa ser muito mais inteligente. Ela precisa realmente trazer outros aspectos que nos ajudem a dar um passo além. Então, eu queria também tomar como premissa aqui hoje, o que a gente está falando de automação? O que é essa nova automação de marketing? Produção, passa para mim, por favor. Então, a automação hoje, gente, é um modelo
que não é só ferramental. Ele vai usar tecnologia, ele vai usar muitos dados, e ele vai usar inteligência, incluindo inteligência artificial, porque a inteligência humana também aqui nesse processo, para orquestrar essas interações aí personalizadas ao longo de toda a jornada do nosso cliente. E eu estou falando de toda porque, por mais que a gente marketing esteja sempre muito preocupado nesse processo de atração e conversão de lead, a gente precisa usar a automação de ponta a ponta. Então, desde a atração, conversão, pós-venda, relacionamento, retenção. Então, como que a gente usa isso em todas as escalas, né? Então, na prática, o que isso significa? O que é essa nova automação, né? Tem alguns pontos que eu acho que são fundamentais, até fiz a minha colinha aqui, que eu espero que todo mundo aqui saia já com um caminho para usar essas frentes. Primeiro, conteúdo que se adapta ao perfil do nosso lead. Não dá mais para a gente usar o mesmo nível de conteúdo, a mesma mensagem para todo mundo. Então, a automação hoje precisa nos ajudar com isso, porque hoje é impossível a gente fazer isso de maneira manual. Mensagens personalizadas em escala também. E aí, em escala, usando diversos canais, usando pontos de contatos diferentes, como que a gente automatiza isso para ter um retorno melhor. Lead Scoring preditivo, isso aqui, ó, ouro, galera. O que é o Lead Scoring preditivo? É a gente usar a inteligência artificial para prever da nossa base quem tem mais chance de comprar. Não dá mais para a gente pegar a nossa base de leads, imagina, né? Cada empresa aqui tem um contexto, talvez tem gente que está começando, tem uma base pequena, que tem gente que tem uma base maior. A RD tem uma base de leads de milhões de leads. Imagina se a gente vai usar tudo isso da mesma maneira. Imagina pescar uma galera ali, conseguir separar quem está nesse meio. Então, a análise preditiva nos ajuda bastante a tomar decisão de quem está pronto para dar o próximo passo. E, por fim, a gente usar a IA com contexto na operação, né? A IA que nos dê as respostas que a gente precise para conseguir tomar decisão rápida e avançar no processo. Então, gente, não é só automatizar. É a gente, de fato, tomar decisões mais inteligentes hoje nesse processo. E aqui, acho que é o mais importante, né? Antes da gente começar a criar tudo, a gente precisa parar, gente, respirar, e pensar, o que eu preciso fazer? Qual dor eu preciso resolver? Acho que no dia a dia, né, eu falei, marqueteiro tudo maluco, porque é isso, todo mundo começou a falar, tem que fazer automação no Claude, vai, entra no ChatGPT. Todo mundo entrou sem nem saber o que fazer. Vou fazer qualquer coisa aqui, deixa eu pegar um prompt que eu vi, sei lá onde, deixa eu jogar aqui e fazer. A gente precisa respirar e pensar qual é o caminho que a gente quer resolver. Produção, joga na tela para mim, por favor. Antes da gente seguir, 4 passos aqui fundamentais, galerinha de casa, vai anotando aí também. Primeiro, pensar onde que está o gap da sua operação. Qual é esse gap que você quer resolver? Ter clareza das dores que você tem hoje na sua operação. Então, o que você quer resolver primeiro? Você quer trabalhar lead desengajado? Você quer pensar em oportunidade que está presa ali no funil? Você tem falta de clareza do que você tem que avançar? Então, esse é um ponto inicial ali que a gente tem que olhar. Depois, essa meta precisa estar muito bem definida e precisa ser compartilhada, galera. A gente está aqui, nessa semana, a gente está liberado para pensar só no marketing, porque é a nossa semana, o nosso dia, galera. Mas não existe marketing sem falar com o time de vendas, sem falar com o time de operações. Então, essas metas, elas precisam estar muito bem alinhadas entre todas as pontas para garantir que, no final, o que a gente quer aqui não é só aumentar a conversão, a gente quer aumentar a receita na ponta. Então, todo mundo precisa estar muito alinhado. Terceiro ponto, a sua estrutura de dados, ela está bem alinhada? Então, você precisa ter tudo muito bem organizado, gente. Antes de pensar em automatizar, como que isso está organizado? Como que seus dados estão ali compostos? Seus formulários, eles têm os mesmos campos? Não adianta nada. Vou falar de erros básicos aqui, mas que a gente vê, infelizmente, acontecer muito. Eu tenho um formulário que uma informação é um campo aberto, no outro é um campo fechado. Automatizar isso depois, gente, fica inviável. Então, organizar os seus dados, seu CRM está direitinho,
as informações e aí lá cobrar do outro time, lá no time de vendas, falar, você está preenchendo tudo corretamente, motivos de perda, etapa do lead ali no funil, então garantir que isso tudo está organizado, senão a automação vai ser só, né, um chute aqui, a gente não vai ter todos os dados. E, por fim, garantir o alinhamento entre todos os times, dentro do time de marketing, todo mundo que participa dessa operação, geração de demanda, brand, product marketing, todo mundo, time de vendas, todo mundo esteja olhando para as mesmas coisas, para a gente não ter desalinhamento. Né? Acho que o mais importante, a Lu citou ali no começo, eu falo essa frase para o meu time o tempo inteiro, gente. A gente vai falar aqui de coisas de ferramenta, mas se a gente não tem isso organizado, não vai dar certo, porque a ferramenta precisa trabalhar para a gente, e não a gente trabalhar para a ferramenta. Esse é o mais importante. Então, se a gente não tem clareza desses pontos, a gente vai estar trabalhando para as ferramentas. Galera, tentando puxar informação, tentando fazer um puxadinho, um gatilho ali. Então, a gente precisa ter tudo muito bem organizado, tá? Eu vou, antes de chamar o Thiago, vou só já dar um exemplo prático aqui, produção, se puder passar, já trazendo, por exemplo, uma das soluções que a gente tem dentro de casa, que é uma solução focada em times de e-commerce que vendem em marketplace. O Lexus Hub é um produto nosso, né? Que ele é um centralizador ali de pedidos para marketplace. Então, o que ele faz? Você coloca seus produtos em diversos marketplaces, Amazon, Shopee, TikTok Shop, você coloca ali, a pessoa faz uma compra, centraliza no Lexus Hub e já vem as informações ali completas. Então, ele ajuda a fazer esse faturamento automático. Então, o processo não trava, você já tem todas as informações. Na hora que recebe o pedido, você tem a imagem do produto, então não tem perigo da pessoa que está ali operacionalizando botar o pedido errado. E ele já, no mesmo processo, ele já traz nota fiscal e etiqueta. Então, você já faz tudo de maneira super automatizada. Lexus Hubs é uma das soluções aqui, TOTOS e RD, mas é só um exemplo para mostrar para vocês que a automação ela vai além do marketing, ela vai além da estratégia. A automação ela está na ferramenta, ela está na gente pensar o processo de ponta a ponta. Então, esse aqui que é o mais importante. Eu queria dar essa intro aqui para todos vocês. A gente vai trocar muita ideia aqui hoje, mas antes da gente começar a falar de case, já botar essa pulguinha atrás da orelha aqui, que às vezes o pessoal vem pronto para copiar um monte de coisa. Vamos pensar se a gente tem todos os passos já prontos dentro de casa. Meu recado está dado, vim aqui para já estabelecer da onde a gente vai começar as nossas conversas, e eu vou chamar o Thiago Latorre aqui para contar um pouquinho para a gente. Pode vir, Thiago, prazer te receber. Obrigado, Fê. Thiago, você fica à vontade, se você quiser ficar em pé, sentado. Thiago, eu estou super empolgada, porque o Thiago trouxe conteúdo que quase ninguém viu ainda, então exclusividade. Então, só peço para você se apresentar também, fazer sua autodescrição e fica à vontade. Boa tarde, pessoal. Primeiro, o pessoal que está fisicamente aqui comigo. Oi, pessoal aqui da esquerda, o pessoal da direita. Sejam todos bem-vindos. E o pessoal também que está online. Né? Eu acho que a Fê falou uma coisa que é muito verdade, que o marketing ele é inundado com coisas novas o tempo todo. E a gente fica meio com aquele FOMO, né? De tipo, nossa, será que eu sigo isso, eu não sigo? Tá todo mundo fazendo automação em tal lugar, eu preciso fazer também. O que eu faço? E as pessoas dizem, né, que o que eu faço é levantar tendências. E eu não gosto dessa palavra, eu vou explicar por quê. Mas primeiro eu vou me apresentar. Né? Meu nome é Thiago Latorre, para quem precisa da áudio de descrição. Eu sou um homem branco de 36 anos, cabelo levemente cacheado. Estou usando uma roupa meio terno, aqueles coletinhos, mas sem o blazer. Então, um pouquinho formal, um pouquinho informal. Né? E quando a gente fala de tendências, eu acho que eu queria começar dizendo que, na verdade, eu sou meio maluco. Faz 2 anos que eu mudei para uma cabana no meio do mato. O pessoal da RD não me deixa mentir, deu um trabalhão me trazer para cá, virou a fofoca da empresa. Né? E eu passei a estudar muito marketing. O que eu passei a fazer? Cara, todo relatório de marketing que sai, e é relatório pra caramba, eu leio. Então eu gasto literalmente assim 2 a 3 dias da minha semana lendo todos os dados que saem de marketing. E eu comecei a colocar isso dentro de uma newsletter chamada M15,
né, onde toda semana eu faço essas análises. A newsletter explodiu. Em um ano, a gente chegou a 16 mil leitores semanais. Cara, quem trabalha com público, tem newsletter, sabe que esse é um público bem considerável, né? E o resultado que eu quero trazer hoje é uma análise trimestral. Então, são algumas ondas, eu gosto de chamar de ondas, né? Uma onda... Por que onda e não tendência? Uma onda, às vezes, ela é só uma marolinha. É uma coisa que está acontecendo e você pode ver ela passar. Você já está no seu jogo, você já está na sua estratégia, você não precisa surfar nela. Mas também você pode querer surfar e tentar pegar uma onda ali, mas ninguém sabe direito o que vai acontecer. Tá? Então, o que eu vou trazer aqui é a análise trimestral. Por enquanto, quem viu esse material foi só um grupo de 20 CMOs numa sala fechada, há mais ou menos uns 15 dias atrás, e vocês todos vão estar vendo ele em primeira mão. Só vou rodar o vídeo de abertura e aí a gente já vai para o material. O mundo está mudando mais rápido do que nunca. Mudou a mentalidade dos consumidores, mudou a tecnologia, mudaram as mídias, a forma como as empresas crescem. Mas existe um papel dentro das empresas responsável por fazer a ponte entre o passado e o futuro. Um papel que existe em apenas 66% das empresas Fortune 500 e ocupa apenas 14% dos boards. É o papel do CMO. Mesmo que ele receba outros nomes, Chief of Revenue Officer, Head of Growth, Chief of Brand Officer, no fim, a função é a mesma. Levar a visão do consumidor para dentro da estratégia da empresa. É quem traduz comportamento, dados, cultura e decisões de negócio. É quem constrói empresas customer-centric num mundo cada vez mais orientado por dados. Mas está cada vez mais difícil ficar por dentro das mudanças. Por isso, criamos esse espaço. Todos os anos analisamos mais de 1.500 notícias, 200 relatórios e 100 artigos acadêmicos, para identificar os principais shifts que estão mudando o mercado. Boa. A primeira onda que eu queria trazer para vocês hoje, né, é uma onda que eu estou chamando de relevância radical, e ela tem tudo a ver com IA, tem tudo a ver com o que a gente está conversando agora. E eu gosto de começar ela com esse dado aqui que vai surpreender muita gente. Vocês vão achar até que eu estou mentindo, né? Que as pessoas estão muito mais receptivas a anúncios. Essa é a hora que vocês olham para mim e falam, esse cara é maluco. Como é que está mais receptivo a anúncios? Está cada vez mais difícil ter lead, está cada vez mais difícil converter lead, está cada vez mais difícil ter clique. Né? Essa pesquisa que ele trouxe esse dado aí deve estar errado. Tá? Todas as fontes das pesquisas elas estão pequenininhas ali embaixo. Depois vocês vão receber esse material por e-mail também, vocês podem consultar. Né? A maioria desses dados de mídia vem do Reino Unido. Tá? E esse dado especificamente é de um think tank da Associação de Propagandistas de lá. Então você pode dizer assim, beleza, é um dado viesado. Mas não é. A gente tem a pesquisa da Kantar também, que já está há quase 6 anos mostrando que consistentemente as pessoas estão mais receptivas aos anúncios. Tá? Então, o que está acontecendo? Que o consumidor está mais disposto a ver anúncio, está mais disposto a ver comunicação de marca, e para nós está cada vez mais difícil conseguir a atenção desse consumidor. Tem algum tipo de tensão ali não muito bem identificada. Né? E o que acontece? Está todo mundo indo para o digital. Né? Para o marketing digital, para anúncios, para tráfego e tudo mais. E aí quando você vai ver, a jornada desse consumidor ele é muito mais fragmentada. Dá uma olhada nesse gráfico de quais são os canais em que o público mais tem confiança. Tá? E está por faixa etária. O azul ali é a nova geração. Né? Então a gente está todo mundo indo para o digital, achando que a nova geração só trabalha lá, tá? Só confia nos anúncios de lá, e na prática eles confiam muito na mídia tradicional também. Então a gente tem esse tipo de tensão acontecendo no mercado, mas eu já vou falar como é que a gente consegue trazer isso para o digital. Tem um outro dado que me incomoda, tá? Quando a gente fala especificamente de anúncios. Então a gente tem aqui anúncios do Instagram. Só 51% das pessoas acham que os anúncios que elas recebem no Instagram
são relacionados com temas de interesse dela. Para mim isso é absurdo. Como é que um algoritmo que tem todas as informações minhas, sabe exatamente o que eu estou curtindo, o que eu estou fazendo, em que horas eu estou fazendo, só consegue me entregar metade dos anúncios relevantes? Deveria ser 100% dos anúncios relevantes. Mas, além disso, a gente tem que mais de 1/3 das pessoas consideram aqueles anúncios irritantes. Então, vocês percebem que tem algo que a gente está fazendo errado? Está todo mundo mais receptivo aos anúncios, mas, ao mesmo tempo, mais de 1/3 está considerando os anúncios irritantes? Onde é que a gente está errando a mão? Né? Essa é a pergunta que eu me faço, e talvez a gente tenha um pouquinho de resposta hoje. E dá uma olhada. Esses são os canais em que as pessoas estão mais receptivas a receber as ofertas personalizadas. Então aqui a gente já tem uma dica, né? Talvez não seja simplesmente mídia social. Talvez a gente precise falar com o consumidor mais no 1 a 1. Mas tem um outro ponto aqui que eu acho que é muito interessante e não é todo mundo que nota. Repara que nos últimos 3 anos a receptividade de ofertas personalizadas aumentou em todos os canais. Né? As pessoas, além de estarem mais receptivas aos anúncios de forma geral, mas elas estarem irritadas com a comunicação de massa, elas estão menos irritadas com comunicações personalizadas. Né? Então, já existe essa expectativa de você ver algo que foi feito exclusivamente para você. E isso tem tudo a ver, né, com o que a gente está falando hoje aqui, de automação, de IA, como é que a gente consegue entregar coisas personalizadas. Então, na minha visão, né, o que está acontecendo? Qual que é a tensão de mercado que a gente tem hoje? Tá? Primeiro, eu acho que a gente vai dividir em 2. Campanhas de marca, tudo que é... Não sei se vocês lembram da faculdade, mas de um termo above the line, né? Tudo que é comunicação de massa, anúncios, etc. Mais focado em contar a história da marca, mais focado em branding, e tudo que é CTA, tudo que a gente vai exigir ação do consumidor, ser muito personalizado no 1 a 1. Então eu acho que as comunicações elas estão indo para esses 2 extremos. Né? Não adianta você pegar um anúncio digital e querer que a pessoa... sei lá, ela está fazendo qualquer coisa, está assistindo série, está rolando no Instagram e você quer que ela compre naquele momento. Ela não vai comprar. Ela vai comprar no momento que ela está naquela jornada específica. E como é que isso se traduz em números? Tá? Primeiro, um estudo também do Reino Unido mostrou que todas as campanhas que geram mais confiança no consumidor, ou seja, aquelas campanhas que trabalham marca, né, elas dão mais resultado comercial. Tá? E aí, se você não acredita, tem uma outra pesquisa, né, de uma empresa gringa que analisou milhões de campanhas no Meta, campanhas de topo, meio e fundo de funil, e comparou os resultados. Então, quando a gente olha só para o ROAS específico da campanha, a gente tem que as campanhas, né, de fundo de funil elas dão mais resultado. Só que é um pouco de mentira isso, porque quando a gente olha ali para o meio, o que a gente vê? As campanhas que trazem mais clientes novos são as campanhas de meio e de topo de funil. E as campanhas que têm mais impacto em outros canais, não só no canal que você está anunciando, elas também têm mais resultado em meio e topo de funil. O que significa isso? Está todo mundo viciado em mensurar. Né? Você captura uma compra que às vezes já ia acontecer de qualquer maneira e você acha que a campanha está dando resultado. Enquanto o que dá resultado de fato é a gente trabalhar também o meio, né, e o topo de funil. Então, eu acho que essa é uma das grandes mudanças, meio e topo de funil, muito usado para construção de marca, né, em campanhas mais abertas. E aí, quando a gente vai pro CTA, para ação, a gente personalizar algo nos canais de comunicação individual e 1 a 1 daquele consumidor. Tá? Então, essa é a primeira onda que eu queria trazer. Eu vou trazer mais uma onda aqui. Tem uma surpresa para vocês também, e depois eu vou deixar de presente aqui na apresentação outras 2 ondas, para quem tiver curiosidade, quiser abrir e procurar. Tá? Mas o resumo, né, dessa primeira onda é que as marcas que incomodam o cliente, elas não vão mais ter espaço no mercado. Então, ultra personalizado, ultra relevante, a onda da relevância absoluta. Né? E isso traz para a segunda onda também, que é a onda da endemicidade cultural.
Cara, o que é endêmico? Eu também nunca tinha escutado essa palavra até mudar lá para o meio do mato. Uma população endêmica é uma população que nasceu naquela região. É algo natural, é algo orgânico, né? Então, o que acontece? De novo, quando a gente olha no que os profissionais estão apostando, é nas mesmas coisas de sempre, né? Então, fazer mais vídeo, trabalhar mais com creator, trabalhar mais com redes sociais. E a gente já viu que isso não é natural. Isso é um comportamento forçado, tá? E quando a gente olha o que engaja nas redes sociais, que é o que está todo mundo apostando, são coisas bem específicas, né? Então, ou todo mundo vai virar lá um Duolingo e ser super engraçado e virar entretenimento, né? Ou as redes sociais, às vezes, não são o melhor canal para você estar trabalhando. Um canal de relacionamento seria muito melhor, tá? E aí, quando a gente olha isso, a gente vê também que, consistentemente, o engajamento de todas as redes sociais tem caído ao longo dos anos, né? Parece contraintuitivo, tá todo mundo falando, pô, vamos para social first, a gente precisa apostar lá, mas a gente está saturando o consumidor já cansou disso. O TikTok ainda tem um engajamento muito maior, mas a gente vê que no último trimestre ele já começou a cair também. Tá? Então, nessa segunda onda, o que a gente tem? O foco em comunidades, né? O foco em fazer o que a RD está fazendo aqui. O cara quer botar todo mundo dentro de uma sala, conectar mais 20 mil pessoas, trazer conteúdo de relevância. É a gente trabalhar as comunidades endêmicas, trabalhar as comunidades de verdade. Tá? E, em segundo lugar, também, né, é procurar eventos mainstream que furam a bolha. Então, é por isso que todo mundo, na verdade, todo mundo não, 58% dos CMOs, eles buscam a relevância cultural como principal estratégia ou como principal tática, né, para 2026. Então, é sempre essa tensão entre você encontrar e criar a sua comunidade, você dar plataforma para a sua comunidade, tá melhor do que criar a comunidade, e você também procurar eventos mainstream que furam um pouco a bolha. E aí, a surpresa que eu queria deixar para vocês, tá? Mas antes, só para trazer a solução disso. A solução disso, eu acho que é as empresas se tornarem empresas de mídia. Então, o que os jornais, as revistas estão fazendo, estão postando para esse ano? Né? Primeiro, focar muito em YouTube, que eu acho que tem poucas marcas que realmente focam em YouTube no estilo MrBeast, assim, de fazer algo realmente legal, uma série de entretenimento, né? Algo que você consegue curtir por lá. Focar nas plataformas de IA, mas principalmente conteúdos exclusivos, conteúdos investigativos, conteúdos que realmente a IA não consegue produzir, porque você está contando uma história que ninguém mais está contando, né? Então, como resumo dessa segunda onda, a gente tem esse ponto, que as marcas elas são plataformas de cultura, né, que já existem. A gente realmente precisa encontrar o que é natural nosso. Tá? Agora, o presente que eu queria deixar para vocês. Tá? No final do ano passado, eu escrevi esse livro chamado CMO Insights. Ele foi um dos 12 livros recomendados pelo mundo do marketing para leitura esse ano. Foi um dos únicos 3 livros brasileiros recomendados, né, onde eu trago um resumo de tudo que eu escrevi em 2026. E aí todo mundo que está cadastrado no evento, todo mundo que está assistindo a gente online, vocês aqui também presenciais, vão receber a cópia virtual desse livro, que a cópia impressa já se esgotou. Tá? Então não deixem de depois ler esse material, jogar na sua LLM lá de preferência e usar isso para construir os argumentos. Tá? E depois, em casa, tem mais 2 ondas de presente que vocês podem acompanhar aqui na apresentação, dar uma lida. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo também no LinkedIn, aonde vocês preferirem.